Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar um pouquinho de como utilizar a inteligência artificial para estudar a Bíblia. Vem comigo. Antes de iniciarmos o vídeo, quero deixar um conselho prático para a sua vida e deixar um texto para a sua meditação. Acompanhe comigo na tela. Em Salmos 37, verso de número 5, o texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em Isaías também 26, verso de número 4, diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Esses dois textos que eu separei para vocês falam sobre confiança no Senhor. Então a sua base, a nossa base como cristão, sempre será Jesus. Sempre será a palavra do Senhor. Ok? Então nesse vídeo eu quero te mostrar como utilizar a tecnologia a nosso favor. Ok? Deus permitiu a tecnologia entrar nesse mundo para nos beneficiar. Existe o benefício para o bem e também para o mal. Qual que diferencia? A forma que você utiliza. Então utilize para você usufruir e ser abençoado. Mas lembrando, a sua confiança é em Deus, não em máquinas. Acompanhe aí comigo na tela. Você deve ter a inteligência artificial, né? Hoje no mercado tem algumas, né? Cada um serve para um propósito. Temos o Copilot da Microsoft, temos o ChatGPT, né, da OpenAI, o Gemini da Google e tem o DeepSeek também, que é da China, né? Vai da sua escolha, vai da sua preferência, ok? Eu gosto muito de utilizar o DeepSeek. Por qual motivo? Pela forma que ele entrega as mensagens. E o foco do DeepSeek, a inteligência artificial, o que seria a inteligência artificial? É a forma que você raciocina para entender as coisas e passar também essa informação, né? E o DeepSeek se diferenciou isso no uso, ok? Possa ser que depois outras melhores, né? Tudo melhora com o tempo, né? Tecnologia é assim, a cada mês tudo se renova. Então, você escolhe a sua IA, a que você gostar, belezinha? Então isso é questão de gosto. Como que eu vou utilizar isso aqui para aprender a Bíblia? Primeiro ponto, a nossa confiança é em Deus. Por quê? Então, antes de iniciarmos para estudar a palavra, isso aqui é muito bom para, por exemplo, se você vai estudar sobre algum assunto, se você vai dar uma aula, se você vai pregar, né? A IA, ela te ajuda a buscar textos, ok? Como a IA, ela foca em dados, ela vai procurar todos os dados semelhantes e vai te trazer as respostas. Então, para estudo bíblico, é uma bênção, ok? E por que é interessante utilizar a inteligência artificial para estudar a palavra? Ok? Lembrando, a IA é uma ferramenta para estudo. Vou falar de novo, a IA é uma ferramenta para estudo, ok? Ela não substitui os mestres, os professores, amém? Mas ela é uma ferramenta que vai te auxiliar no seu aprendizado, ok? Então, todo mundo tem chance de aprender alguma coisa. E por que é interessante utilizar a IA para estudar? Porque às vezes você quer alguma informação e talvez você não percebeu, não encontrou, e às vezes ela consegue te trazer uma informação que talvez você nem tinha pensado ou imaginado. Então é interessante também você utilizar. Mas sempre utiliza livros, sempre utiliza, né, ferramentas, né, como bíblias de estudos, né, confiáveis, para estudar a palavra. Não fique somente na IA, ok? Esse vídeo é especificamente só para te mostrar como essa ferramenta é muito boa também para você estudar a palavra de Deus. Então aqui com a IA aberta, por exemplo, se você quer saber, um primeiro ponto que você precisa saber, a IA é como se estivesse conversando com uma outra pessoa. Então você pode ser específico no que você quer procurar. Por exemplo, versículos sobre ansiedade. Então você percebe que é uma pergunta ampla, mas eu posso ser mais específico. Me fale um versículo sobre ansiedade no livro de Atos, por exemplo. Aqui eu generalizei, então ela vai procurar em toda a Bíblia. Fica observando. E ela dá um comentário. A Bíblia oferece muitos versículos que trazem conforto e paz para quem lida com a ansiedade. Aqui estão alguns deles. Detalhe que a IA, né, ela vai se amoldando o seu uso. Então a minha IA já está crente já.
Então aqui, Filipenses 4:6, ela já traz o texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outro texto, Mateus 6:34, 1 Pedro. Então aqui ele foi bem específico no que eu perguntei. Então ele me trouxe, tanto no Antigo Testamento. Se você perguntar para ela, né, me fala versículos sobre ansiedade no Antigo Testamento e no Novo, ela vai fazer a separação. Vou te mostrar aqui na prática. Mas eu vou ser mais específico. Me mostre versículos na Bíblia sobre ansiedade no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lembrando que eu posso usar a opção mais profunda, ela vai trazer resultado, ela vai pensar mais e vai te entregar muito mais, ok? Mais elaborado. Mas no normal, olha como ela já traz. No Antigo Testamento, eu gostei do DeepSeek pela forma que ele entrega as mensagens, ele entrega mais separado, filtrado. Não que os outros sejam ruins, ok? Antigo Testamento, ansiedade e confiança em Deus. Beleza. Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ok? Então, referente à ansiedade. Então, outros textos, Antigo Testamento, aqui Novo Testamento. Então ele faz a separação. E aqui ele dá uma conclusão. Tanto o Antigo quanto o Novo mostram que Deus é o nosso refúgio e que Jesus nos dá paz no lugar da ansiedade. A chave é confiar, orar, entregar tudo a Ele. Então você percebe que a inteligência artificial é uma ótima ferramenta para você aprender da palavra de Deus. Então você precisa saber utilizar a tecnologia ao seu favor, ok? Não atribuir tudo ao diabo, ok? Porque o diabo não tem em casa, né? Então estou trazendo essas ferramentas breve. Então estou trazendo esse tipo de conteúdo porque é útil para o cristão, ok? Porque eu vejo pessoas falando, IA é do diabo, IA é o anticristo. Ou seja, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Utilize a tecnologia a seu favor. Então, eu vou te mostrar outra coisa que também dá para você aprender muito bem. Você que já estudou a Bíblia, você que é um professor, você que é um pastor, né, e quer aprofundar mais e precisa de os textos e você não tem tempo, porque hoje a nossa vida é tudo corrida. Mas, por exemplo, você vai ministrar a respeito sobre as festas judaicas, né? A Bíblia fala sobre 7. Então, por exemplo, aqui, me mostra as 7 festas judaicas. Vamos ver a resposta dela. As 7 festas bíblicas judaicas, também chamadas de festas do Senhor, Moedim em hebraico. Olha que interessante. Você pode aprender até o hebraico e o grego. Você pode aprender outro idioma com a IA. Estão descritas em Levítico 23, então ele já te dá a referência base, e foram ordenadas por Deus como celebrações sagradas para o povo de Israel. Elas têm significados históricos, agrícolas e proféticos, muitas apontando para a obra de Jesus, Yeshua, do Novo Testamento. Interessante que a IA sabe disso, mas muitos crentes não. Aqui está a lista, suas datas no calendário bíblico. Então, a Páscoa, a primeira festa, a segunda festa, pães asmos, depois primícias, né, da trombetas, expiação e dos tabernáculos. São as 7 festas. E olha que interessante. Páscoa, aqui no hebraico, Pesach, né, 14 no mês de Nissan, que para nós é um mês de março e abril. Olha que ótima ferramenta de estudo, irmãos. Ela traz completinha. Se você quer saber, aí nisso aqui, você vai indo, você vai fazendo perguntas. É como se você tivesse curiosidade em aprender mais. Por exemplo, me mostra o calendário hebraico. Daqui, você vai fazendo seu esboço, você vai fazendo a sua aula. É uma ótima ferramenta para estudo. Aqui mostra um pouquinho do significado histórico, a libertação do Egito, que é a Páscoa, ok? Aí você vai se aprofundando. A Páscoa para os judeus é a libertação do povo de Israel na terra do Egito, e para nós é a morte e ressurreição de Jesus, entende? As festas de pães asmos. E olha que interessante, aqui eu percebi que ele não deu as referências, mas vou melhorar isso aqui. Eu posso fazer uma pergunta em cima do que eu já perguntei, por exemplo, me mostre com as referências
Posso colocar bíblica, mas se eu colocar referências ele vai entender também. Então observe bem. Olha lá, ele vai mostrar para mim, ó. Páscoa está lá em Êxodo 12, do 1 ao 28, em Levítico 23, do 4 ao 5. E, ó, a dos pães asmos. Êxodo 12, 15 ao 20, Levítico 23, do 6 ao 8. Mostra a data, o significado, o cumprimento, também, ó, no Novo Testamento. As festas das primícias, também conhecida como Bicurim, Levítico 23, do 9 ao 14. A data, mês de Nissan, ó, domingo após o Shabat Pascal, oferta dos primeiros frutos. Aí o que você faz com todas essas informações? Você não fica só nessas. Você vai na Bíblia e estuda, lê o texto, deixa Deus falar com você. Isso aqui é mais para você encontrar o texto, mais para você entender, né, alguns pontos que talvez você não entenderia somente lendo ali. E você tendo essa visão aqui, quando você for ler, você ora a Deus e Deus vai abrindo mais o seu entendimento. Então, o intuito é te mostrar que é uma ótima ferramenta para você aprender, não somente Bíblia, mas qualquer outra coisa, ok? Então, é o que eu costumo dizer, né? Hoje, para ser burro é uma opção, mas você pode aprender, né? Porque todo mundo tem a mesma base de conhecimento, qualquer um tem IA, qualquer um que tiver um celular pode aprender, só não aprende quem não quer. Vamos fazer mais uma pergunta aqui só para te mostrar. Porque isso aqui é infinito, meu irmão. Se eu for te dar as ideias, a ideia que você tiver, você pode fazer aqui, né? Porque se eu fosse dar as ideias aqui, ia ficar o dia inteiro. Mas olha que interessante. Vamos lá, por exemplo, os mártires da Bíblia. E olha que eu nem coloquei pensamento profundo, porque ele vai muito mais além, ele te entrega mais. Se você ficar pedindo para ele, me mostra mais, ele vai te mostrar. Ó, os mártires da Bíblia. Estevão, o primeiro mártir cristão, que você vai encontrar lá em Atos 6 e 7, foi apedrejado até a morte por pregar sobre Jesus. Mostra suas últimas palavras, está lá no texto em Atos 7,60. Isso aqui só sobre Estevão. Se você perguntar para ela, me mostra mais detalhes a respeito dessa morte de Estevão, ela vai te mostrar. Depois tem Tiago, irmão de João, Pedro e Paulo. Também tem os antigos profetas, né? Se você quiser fazer a separação também, me mostra os mártires no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele vai mostrar. E se você fazer a pergunta, né, mostra com referências, ou com referências no Talmud, ou com referências, né, em outros livros históricos, né, nos livros apócrifos, ela vai te trazer. Ou seja, meu irmão, para você aprender Bíblia hoje, não tem desculpa. Ou seja, se você está reclamando da sua igreja que, por exemplo, não tá aprendendo a palavra, não está aprendendo, estuda em casa, porque tudo começa em casa. Quer ver uma coisa? Abra comigo em 1 Coríntios 14, verso 26. Vou aqui abrir na Bíblia Online. Ó, outro site também, uma ferramenta muito boa, gratuita, né? Que é o Bíblia Online. Eu já deixo salvo aqui, ó, 1 Coríntios 14 e o verso 26, né? E você pode pesquisar por aqui também, ó, se você quiser colocar, ó, né? Depois eu te mostro os gatilhos aqui. Aqui eu já deixei as duas versões que eu gosto de ter como referência, né? Nunca se baseie em apenas uma tradução, mas vamos lá. 26 vai dizer o seguinte: que fazer então, irmãos? É Paulo dizendo, como você já estudou, né? Você vai saber quem escreveu essa carta. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda o outro faz interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então presta atenção que quando a gente se reúne como igreja, num culto, né, a gente não vai buscar, a pessoa tem. Porque a pessoa é no culto o que ela é em casa. Então, você precisa se encher, estar preparado para estar lá no culto. Né? Ah, o culto de ensino. Vai preparado com uma palavra. Vai que alguém precisa. Vai que o seu pastor te chama para dar uma ministração, uma saudação. Esteja preparado com uma palavra. Tem um hino, tem uma canção para cantar, se você tiver uma oportunidade. Você tem que ter. Consegue entender? Olha, outra coisa interessante que dá para fazer com a IA, por exemplo, uma coisa muito interessante que todo mundo deve estudar é a etimologia da palavra. Por exemplo, a diferença entre remorso e arrependimento.
de Judas e em Romanos 12. Já é uma pergunta mais elaborada, mas presta atenção. Então vamos lá. Aqui, no primeiro, ele vai falar sobre Judas. Um sentimento de culpa sem transformação. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Você pode ver lá em Mateus 26, no verso 14 e 16. Vamos ver se está certo? Vai que a IA erra, né? Então vamos lá. Mateus 26, 14 e 16. O pacto da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos lá entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, é interessante você ir na fonte. Qual que é a fonte nossa? Bíblia, ok? Não vai por tudo que as pessoas falam. Vai na fonte, ok? Então, mas aqui ele abrangeu, ele não entendeu muito bem a minha pergunta, mas eu vou elaborar melhor ainda. Ó, vou copiar aqui. A diferença etimológica entre a palavra remorso e arrependimento de Judas e em Romanos 12. Será que ela vai entender? Porque eu tô querendo mostrar para vocês a diferença da palavra metanoia, ou metanoie, né, em Romanos 12, que fala de mudança de mentalidade, e metamolomai, que está no texto de Judas, que fala sobre remorso. Então olha lá, agora ela melhorou a resposta. Remorso em Mateus 27, 3 a 5, ok? Lembrando que isso aqui é Mateus 26, né? Em Mateus 27, 3, 5, o que acontece lá? Vamos ver? Então Judas, que o traiu vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso. Isso aqui na NAA. Na ACF, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: arrependido. Aí você lê lá em Romanos 12, você pensa que é a mesma palavra, só que a gente precisa entender que foi traduzido para o português, mas a Bíblia foi escrita no original grego koine, o Novo Testamento, ok? Então, é isso que eu estou perguntando para ela. A origem da palavra remorso no latim, remorsus, que significa mordido novamente, de novo, mordere, morder. Essa ideia transmite um sofrimento que persegue, ou seja, fala de um sentimento, de algo que você sente, diferente de metanoia, ok? Só que aqui ela não trouxe a palavra no grego. Aí é só você perguntar qual que é a palavra no grego de arrependimento desse texto, e ela vai te dar, ok? Vou deixar para você pesquisar depois. Arrependimento, já em Romanos 12, fala de transformação pela renovação da mente. Origem da palavra arrependimento vem do latim e grego, ok? Poniter, mas isso aqui é do latim, ok? No grego, é metanoia, que significa mudança de mente, mentalidade. Meta, mudança, nous, mente. Olha que interessante, você já está aprendendo grego, você já está se aprofundando na palavra. E qual que é a diferença do outro? O outro você sente simplesmente, poxa, não deveria ter feito isso, mas continuar fazendo. Percebeu a diferença? Agora, quem teve uma metanoia, uma mudança de mentalidade, ela se desvia do caminho, ela não pratica o mesmo erro. Então, Judas não se arrependeu, porque ele não mudou o coração. Ele só teve um sentimento, entende? Então, irmãos, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, um vídeo diferenciado, né? Ferramentas que podem te ajudar, né, a estudar a palavra do Senhor e te trazer mais para próximo de Deus. Mas eu não quero terminar esse vídeo, se você ficou até aí, né, Deus continue te abençoando, né? Isso mostra que você é uma pessoa que quer conhecer mais a Deus. E às vezes só precisamos de um norte, uma direção para aprender mais do Senhor. E eu quero te dar um conselho para a tua vida. A IA, ela nunca vai substituir, ok, os mestres que Deus estabeleceu. E nem a mente humana. E nem principalmente um filho de Deus. Por qual motivo, William? Simples. Porque a IA, ela não é
humana e ela também não tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então, lembrando, a IA é uma ferramenta que te auxilia no aprendizado, talvez até ajude você a avançar um pouco mais, é igual um carro que te leva para outro lugar. Pode avançar mais o teu conhecimento, aguçar mais. Então utilize a teu favor. Mas lembrando que a tua base, a tua confiança tem que ser no Senhor. Então, antes de tudo, sempre ore, busque discernimento, busque a presença de Deus, que quando a presença de Deus que está em você, aguçar dentro de você, quando você for ler a palavra e qualquer ferramenta que tiver, Deus vai se revelar a você. Espero que tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe sua casa, sua família. Deixa nos comentários, né, sugestões de vídeos, né, ideias. Quero te ajudar a conhecer mais de Deus e expandir o reino de Deus em você. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Fui!